Olá, eu sou Amanda Vilaverde. E eu sou Carolina Roper. E esse é o Apenas Uma Taça, o podcast onde a gente te mostra com pessoas reais que é possível sim viver da sua arte. Mas antes de começar, aquilo que vocês já sabem, tá? Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações e segue a gente no Instagram também, que tá aí na descrição, pra gente ficar mais pertinho. E agora, roda a vinheta. E a nossa convidada de hoje tem 24 aninhos, é do signo de Escorpião, segundo o mapa gregoriano, e do signo de Libra, segundo o mapa védico, que é o mapa que ela segue. Ela é atriz, comediante, cantora, compositora, improvisadora, diretora musical, preparadora vocal e musicista. Gente, é muita coisa. A gente completa. Tá muito chique. Ela é completa, você disse tudo. Seja muito bem-vinda, Carol Romano! Obrigada, gente. Ai, Carol, obrigada. Obrigada a você por ter aceitado o nosso convite. Um prazer ter você aqui com a gente. Contar um pouquinho da sua história profissional. É uma honra. Prazer é meu. Ai. A gente já vai começar lançando a pergunta aí difícil, a braba, né? Como fala a Carol, pergunta braba. Quem é Carol Romano? É isso, gente. Não sei, menina. Você sabe que até hoje não descobri. Carol Romano, que é essa persona, atriz, né? Porque tem o nome artístico, né? Sim. É artista, né? Carol Romano é uma artista múltipla, curiosa, livre. Ai, adorei isso. Que não segue os padrões impostos pela sociedade, que tenta, assim, ser o máximo ela mesma possível, assim, e que eu acho que era a maior dificuldade, talvez, assim, que eu tinha, né, no início, assim. Eu achava que eu tinha que me enquadrar num padrão pra conseguir, enfim, seguir com a carreira, né? Sim. E aí, acho que a Carol Romano, ela já, assim, sabe bem que ela é e é isso, assim. Sim. Ai, adorei essa fala sua. Porque eu, por muito tempo, também passei por isso, de tentar se encaixar num padrão. E é doloroso. E a gente não consegue, porque nós somos assim, né? Não tem como mudar quem somos. Mas, Carol, você tem várias vertentes na sua carreira artística. Você sempre quis ser artista desde pequena ou não? Ou em algum momento da sua vida essa chave virou e aí você foi se descobrindo artista e vivendo a arte? Eu sempre quis ser artista e desde pequenininha, assim, já com 7 anos, 6, assim, o meu pai era fotógrafo, enfim. Então ele sempre andava com uma câmera e filmava tudo que eu fazia. Sensacional. E eu adorava musical, eu era muito fã de High School Musical. Aí eu era muito fã da Lindsay Lohan. Lindsay Lohan era a minha ídola. Eu sabia tudo dela. E aí eu falava, eu quero fazer isso que eles fazem. Sim. Quero cantar, dançar e atuar. Eu tinha convicção que eu queria fazer isso. E aí eu juntava a minha família e a gente fazia filmes, assim. Eu juntava, minha avó fazia a Cinderela, a gente fez a Cinderela. Minha avó era madrasta, minhas primas eram as irmãs, meu tio também fazia um negócio, enfim, eu juntava... Elenco completo, todo mundo com DRT, tudo certinho. Depois disso eles conseguiram. Mas... E é isso, assim, ninguém me... Porque hoje em dia eu acho que tem, às vezes, até uma certa pressão das crianças serem artistas, às vezes eu sinto assim. Sim. Um pouco polêmico esse assunto, mas E na verdade não teve essa pressão, porque eu queria. A única pressão que eu tive foi fazer balé, que eu odiava. E me botaram no balé. É mesmo? Foi a única coisa eu que gostava. eu odiava balé. Mas tem uma coisa também, assim, principalmente das meninas, né? Que parece que é natural, é menina balé, assim, menina futebol. Assim, eu fiz balé, eu entrei novinha, mas eu sempre gostei, né? Comecei na escola, assim, com 3 anos, uma atividade complementar, mas eu gostava. Quando eu saí dessa escola, eu pedi pra minha mãe me botar numa escola de dança. Me formei com 16 anos e segui aí. Minha filha, que agora tá com 5 anos, com 2 aninhos e pouco, meu pai mostrou vídeo meu dançando, alguma coisa, ela começou a brincar de balé em casa. E eu falei, cara, será que ela quer mesmo fazer isso? E todo dia pedindo. E aí eu perguntei com quantos anos ela podia entrar.
com 3 anos, desfraldada. Ela tava com 2 anos e meio. Eu falei, filha, quando você tirar a fraldinha, mamãe te bota no balé. Que eu pensei, 2 anos e meio, aí tem tempo pra... No dia seguinte, ela começou, mamãe, tira minha fralda, eu quero fazer xixi. Falei, filha, pode fazer a fralda? Quero fazer balé. E entrou antes de 3 anos, porque ela gosta. Mas assim, eu sempre falo, se um dia você não quiser fazer, a gente vê outra coisa pra fazer e tal. Isso. Mas assim, eu nunca forcei, tá? Porque eu sei o caminho que é, né? Você ficou quanto tempo fazendo balé forçada? Ai, eu acho que eu fui expulsa. Maravilhoso! Sério. Eu era uma criança muito encapetada. Muito mesmo, assim. E eu não gostava. Então é claro que eu dava trabalho. Lógico, sim. Não queria estar ali, óbvio, né? Não queria. Sim. Não queria. Eu dava muito problema, assim. Eu na escola, eu ia pra diretoria toda hora. Então, assim, aí eu saía das escolas, eu trocava de escola. Porque eu era uma criança muito difícil, muito rebelde. Gente, me lembrou muito Tata Werneck. Tata Werneck já contou isso, que ela foi expulsa de várias escolas. Aí. Por causa disso. Na verdade, vocês são ícones incompreendidos, eu acho. Eu acho que tem a ver com incompreensão do que... Mas, Carol, fala pra gente, que eu tava contando mais cedo, assim, antes da gente começar a gravar, dos programas que você fazia quando você era pequena também. Sim. Você gravava filme da sua família com ele. Esses filmezinhos e eu tinha um show da Carol. Eu pequenininha, assim, 8 anos. A minha família, parte de mãe, mora numa fazenda. Aí eu ia pra cima de uma pedra, botava flores em volta. Fazia um cenário. Fazia um cenário e chamava todo mundo. Gente, vai ter o show da Carol. E a galera ia real. E ali eu comecei minha carreira. É isso. Tá lá no currículo dela. Isso. Show da Carol. E esse era o programa que você fazia? O show da Carol era a cantora. Ah, sim. Aí a atriz era mais coisa do audiovisual. Que eu gravava Cinderela. Eu tinha um programa que eu lembro de um vídeo que eu tava nua. E aí eu me pintei, eu gostava de me pintar. Só com os mamilos de fora, a parte de baixo tava coberta. E aí eu apresentava meus programas, assim. Pintada. Eu tinha comercial. Mentira. Aí eu pegava um negócio assim, apresentava. Fazia propaganda, Fazia propaganda. Mentira! Tem todo um programa. Gente, passada, porque você tinha o quê? 8 anos, você fazia teatro, cinema, você dirigia, gravava, fazia o elenco, a produção de elenco, figurino, maquiagem. É por isso que ela tem esse currículo tão vasto. Ela começou desde lá. Desde 8 anos. Não começou agora. Gente, e sua família, seu pai, você falou que seu pai é fotógrafo, então você já tem uma família, assim, de artistas, né? Você já sempre teve esse apoio da família? Na verdade, não, assim, eles não são artistas. A minha avó, ela queria ser atriz, mas ela não pôde. E ela foi pro direito. Ai, conheço esse filme. Então então eu tinha muito... Depois que eu fui descobrir isso, assim, depois que eu entrei pro teatro, eu não sabia disso, ela já tinha morrido, e depois que foram me contar isso. Caraca! E no início era muito difícil, assim, mas quando eu soube disso, me deu um gás, sabe? Eu falei, cara... Uma coisa assim, de honrar a minha avó, que não pôde fazer isso, mas agora eu tô aqui fazendo. Então, e o meu pai, ele toca guitarra. Então, ele me deu a primeira guitarra com 7 anos. Ai, que legal. Então, eu já com 7, eu tenho vídeo. Então, no show da Carol, eu tava ali cantando e tocando. Com a guitarra. Eu não tocava, né, com 7, mas eu fingia. Eu era muito fã da Lindsay Lohan. E aí, tem uns vídeos meus tocando guitarra, aquelas músicas do Sexta-feira Muito Louca. Sim. Isso. Muito bom. Mas a sua família te apoiava, assim? Tudo bem que todo mundo participava. Assim, o meu pai, ele me apoiava nessa parte musical e ele me produzia, assim, como atriz. Porque ele gravava, ele era o diretor de tudo. Ele me filmava, ele fazia os clipes todos. E a minha família, parte de mãe, assistia. É sobre isso. Show da Carol. Mas em algum momento, quando você foi crescendo e eles foram vendo que você foi seguindo nisso, alguém tentou, tipo, não, vamos pensar em outra coisa, tem certeza que é isso? Muda. Total, assim. Todo mundo falava, tipo... mas e o plano B, assim, a faculdade? Você vai fazer uma faculdade, né? Vou fazer atuação cênica. Não, mas... Enfim, a minha família... parte de mãe, assim, não sei se alguém tá assistindo, mas mas assim, foi assim por muito tempo. E acho que eles só pararam de se preocupar
um pouco de ficar me questionando essas coisas, quando eu fiz a minha primeira novela. Porque a maioria das pessoas quando é que você vai entrar pra Globo? A gente acha que só é ator quando tá fazendo A validação Globo. é aparecer na TV, né? Exatamente. Então, quando eu apareci na TV, foi assim... Aí que eles viram que... Caraca! Nossa, então ela é atriz mesmo, né? Ela é atriz mesmo. Sendo que eu, faço teatro desde os 13 anos Sempre de idade. foi, né? Sempre fiz. Enfim... de forma amadora, né? A palavra amadora tem um... brincadeira. Tem um babadinho. Depois eu te conto o babado, Carol. Mas assim, não, realmente você... Amanda tá rindo. Eu não gosto. Mas assim, parando pra analisar, você realmente atua desde os 8 anos. Porque era uma brincadeira, mas por mais que fosse uma brincadeira de uma criança de 7, 8 anos, tinha muita consciência da profissão. Sim. Muito louco isso, porque realmente nasceu com você. Assim, a Lindsay Lohan era, tipo, a minha musa quando eu era criança. E eu amava High School Musical. E aí, eu falava assim, eu quero fazer isso que eles estão fazendo. Eu gostava muito de teatro musical. O que eu queria fazer, eu queria cantar, dançar e atuar. Eu não queria só atuar. Eu queria fazer tudo. Porque eu já com 7 anos tocava. Então, eu queria... E aí, quando eu, enfim, vi o High School Musical, eu falei, caramba! É isso, né? É isso que eu quero! E aí, a primeira... escola de teatro que eu entrei mesmo, assim, foi uma escola de musicais, né? Que foi a Catsapá Escola de Musicais. Foi ali que eu me encontrei e ali que eu tive certeza que era isso que eu queria. Você tinha quantos anos quando você entrou? 14. Caramba. Eu tinha feito teatro na escola, mas era curso livre, assim. A gente fez, tipo, alto de Natal, assim. Mas quando eu entrei, de fato, assim, pra uma escola de teatro, foi na Catsapá. Foi essa, de musical. De musical, que eu tinha sapateado, circo. Aí você ficou lá por quanto tempo? Entrou com 14? Aí eu fiz... Aí eu fiz uma peça, saí um ano, voltei no outro ano, fiz outra peça. Eu fiz a Estrada Amarela, que era o Mágico de Oz, só que a versão pop, que o Michael Jackson fazia, eu fazia o Espantalho. Que era o que o Michael Jackson fazia. E era meu primeiro papel, assim, tipo, que não, fora da escola, sabe? E eu já peguei, assim, um dos personagens principais que começava num trapézio. E eu nunca nem tinha subido num trapézio. Eu só fui aprender a subir direito no trapézio no dia da peça. Faltando 10 minutos antes. Bacana. Porque eu precisava de ajuda pra subir, assim. E aí, porque eu não... E foi uma loucura, mas... eu imagino. Porque a minha primeira cena era num trapézio. A minha primeira peça da minha vida. Eu tinha que cantar em cima de um trapézio. Gente do céu. E aí foi muito doido, assim. Mas, enfim, foi maravilhoso. Mesmo eu tendo feito só 2 peças, eu tenho muito carinho pela Catsapá, né? Porque lá é uma escola que tem de todas as idades, assim. É criancinha mirim até a gente. Então, a gente faz a peça com todo mundo. Com a escola inteira. É um espetáculo pra escola inteira. Geralmente são 2 elencos. Mas tem as criancinhas de, sei lá, 6 anos, as criancinhas de 8 anos, as criancinhas de 10. Então a gente acaba... Tudo musical. Tudo musical. E eu achava aquilo, assim... A gente, no Mágico de Oz, as criancinhas faziam as fadinhas da Glinda. Ai, que fofo. E eu lembro até hoje... Coisa mais linda, sabe? Tem essa imagem das criancinhas. Muito linda. Foi muito especial. Você é uma pessoa que se joga, né? Porque na primeira peça, primeira cena, cantada um trapézio, gente. Doideira. Gente, loucura. Loucura isso. Loucura total. Aí, Carol, você entrou nesse curso, né? Saiu e voltou. E aí, depois, você já se formou na escola e entrou na faculdade? Aí eu fiz a Catsapá e entrei pro tablado. Sim. Aí, depois, eu fiquei fazendo o tablado e a Catsapá. No meu terceiro ano, que eu fiz se eu não me engano. Foi isso. Que eu fiz o Alto da Compadecida e Grease. Ai, eu sou apaixonada. Tudo a ver. Eu amo os dois, mas é isso. E eu tava na escola ainda. Meu Deus. Então, assim... Pra conciliar tudo, hein? Eu tava na escola, mas eu na escola com o roteiro, assim. O professor dando aula e eu ali lendo o roteiro, decorando fala. Eu já muito convicta, assim. Por isso que a escola foi um porre, porque eu já sabia o que eu queria fazer. Tipo, pra que eu preciso fazer nada, isso? Cateto da hipotenusa. Não vai usar nunca. Exatamente. Fórmula de Bhaskara, jamais. Desesperador. Nossa E aí senhora. você tava no terceiro ano, fazendo os 2, estudando pra peça, fazendo escola. Ai, meu Deus. Terminando a escola. E aí, vestibular. Como é que foi? Vestibular. Foi assim... foi uma loucura, porque eu queria a Unirio, eu estava convicta que eu queria fazer atuação cênica na Unirio, não passei. Caramba. Então eu fiquei um ano
deprimida. Tive uma depressão, assim, profunda, porque a gente, quando acaba a escola, rola um desespero, tipo, e agora? Então, a faculdade é uma segurança. Sim. Quando você não passa pra faculdade, você fala... Meu Deus. E agora? Pode falar palavrão aqui, né? Pode. Então, mas não passei, assim, um ano muito difícil. Mas aí eu entrei pra Cal. Não aguentei ficar uma semana. Gente. Sério? Uma semana na Cal, só na faculdade da Cal. E saí. Mas assim... Não aguentei. Não aguentei porque... a energia não bateu? Não tinha... Não bateu. Eu falava, eu vou pagar isso tudo, assim, sabe? Ficar pagando faculdade. Eu via que tinha muita gente ali que não era do teatro, que eu conversava com umas pessoas e elas falavam, eu quero muito fazer TV e tal. Então, era uma vibe completamente diferente. Era uma vibe de pessoas que queriam ser famosas, entendeu? Que não gostavam do teatro mesmo. E pra você ficar com uma turma, eu acho que, né? É difícil, né? É difícil. Aí eu não aguentei, fiquei acho que 2 semanas, não foi uma. Fiquei 2 semanas, saí, e aí eu prestei vestibular. Eu estudei, me preparei pro THE. E aí passei. E aí depois eu entrei. Só que eu tinha feito também pra Martins Pena, Escola Técnica Martins Pena, e passei pros 2. Caramba. E aí fiquei numa encruzilhada, só que a Unirio tinha passado pro 2º semestre. Aí eu fiz a primeira etapa da Martins. No 2º semestre eu entrei pra Unirio. E aí depois eu fiquei... Como é que eu vou fazer os 2? Na minha cabeça eu ia fazer os 2. Tudo bem. Tranquilamente. Eu tive que abdicar da Martins. Mas é uma dor no coração, assim. Porque na minha defesa, eu achei realmente que eu ia conciliar. Porque às vezes você pega a vaga de alguém, né? Desculpa, Martins Perna, foi mal aí. Mas assim, foi uma etapa só, mas foi uma etapa muito transformadora, né? Porque aquilo é a escola mais antiga de teatro da América Latina, né? E assim, é guerrilha, né? Porque não tem... Inclusive, não sei se vocês ficaram sabendo, né? Que o prédio da Martins, eles queriam acabar, né? Na verdade, estava caindo aos pedaços, enfim. Só que eu não sei se é tombado, eles queriam tombar. Aí agora eles estão tendo aula num outro espaço. E era muito guerrilha, assim. Tinha professor que não ia dar aula. Caramba. Sabe? Então a gente chegava lá, às vezes não tinha aula, porque não estavam recebendo. Mas, ao mesmo tempo, eram aulas, assim, de arrancar o couro mesmo. De ficar correndo 4 horas seguidas, assim. Então, ali eu realmente te prepara. Né? Tem muita prática. A Unirio, ela é muito legal na prática, mas ela tem muita teoria. A Martins, ela é boa pra prática, né? Mesmo, São metodologias diferentes, né? São muito diferentes. Entendi. E na Unirio você fez licenciatura ou fez bacharelado? Bacharelado. Tô fazendo, tentando... Tá aí me ainda, focar mais, né? na batalha. É sobre isso, né? Faculdade é aquilo. A gente vai indo, a gente entra. Quando a gente sai, às vezes é um mistério. Mas o importante é sair. Exatamente. É isso. O importante é não desistir. É isso, né? Com certeza. Sim, e você também é nova, né? Ainda tem muito chão pela frente. E aí, Carol, você entrou na Unirio, começou a estudar. E como é que você entrou no mercado de trabalho, assim, de fato? Você consegue ter esse marco da sua entrada? Ou quando você... Caramba, já tô aqui, ó. Então, na verdade, assim... Eu comecei a fazer muito teatro musical. Eu fiz Cal também, não falei, mas eu fiz Cal. O mergulho no musical, na verdade. Eu não fiz a Cal, foi a faculdade. Mas depois eu entrei no mergulho no musical. E eu fazia Unirio e o mergulho musical. Na época que eu tava na faculdade, eu fazia os 2. Porque no Unirio não tinha... Tem até um núcleo de teatro musical, mas eu não fazia. Então lá eu comecei a fazer meus primeiros musicais. E aí... Depois eu fiz uma oficina de teatro musical da SES Gran Rio. E ali, eu acho que foi a primeira vez que eu tive... A Cal, a gente também tinha musicais legais, mas era uma coisa que você pagava pra fazer. E na SES Gran Rio era gratuita, né? Era completamente gratuito e tinha toda uma estrutura. Então, acho que ali foi a primeira coisa profissional, assim, que a gente não recebia. Mas é porque era a proposta da oficina, né? A gente... Né, ter aquelas aulas todas gratuitamente e montar. A gente montou Calabar, do Chico Buarque, com direção do Gustavo Gasparani, e foi uma experiência, assim, muito, muito intensa, né? Porque Calabar é uma peça muito difícil, e, enfim. E ali, eu acho... E eu fazia também improvisação. Eu participei do Campeonato Carioca de Improvisação,
Aí eu tinha um grupo, Aí a gente chegou nas finais e tal, a gente ficou em terceiro lugar. Aí a gente ganhou um mês em cartaz. Aí ali já foi a primeira vez que eu fiquei em cartaz com uma peça minha. Que foi com essa peça de improvisação. Né? Até então, foi a primeira vez que eu ganhei dinheiro pelo que eu tava fazendo. Projeto Depois, seu, você que projeto idealizou. meu e um amigo meu, que é o Luca Picorelli, que é meu irmão, assim. E era nós dois e uma amiga nossa, Samira. Só que depois ela saiu e ficou nós dois e a gente convidava pessoas. E era uma peça Legal. com nós dois. Mas aí depois surgiu Noite da Comédia Improvisada. Que... Enfim, foi uma peça de improvisação que ficou circulando durante um bom tempo. E sempre era rotativo as pessoas, só que eu fiz todas as temporadas que eu acabei virando assistente de direção. Ai, que massa. E aí fiquei como assistente de direção, então eu fazia todas as sessões. Então as coisas pra você meio que uma coisa foi puxando Uma a outra. coisa foi puxando a outra. E ali, no da Comédia Improvisada, é porque justamente eu acho que é isso, assim. Porque, por exemplo, pra eu entrar na Globo, eu tenho que ter um cadastro. Então, eu tive o cadastro, porque a Priscila Lobo fazia o Noite da Comédia, me conheceu, me convidou pra fazer o cadastro. Me chamou pra fazer o cadastro. E foi através do cadastro que passaram a me conhecer. Então, de certa forma, o improviso me ajudou a entrar nesse mercado de trabalho da Globo. Sim. Você não tem nenhuma agência? Foi só o cadastro? Hoje em dia eu tenho, que é a Fernanda Ribas, mas na época eu não... Foi só o cadastro? Era só o cadastro. Mas o primeiro trabalho profissional que eu fiz no audiovisual foi o Medusa, que foi um filme da Anitta Rocha da Silveira, que eles anunciaram na Unirio as audições. Que legal. Né? A Anitta, ela tem isso, ela procura, né, que legal. bastante, porque tem muitas pessoas que ficam sempre com as mesmas, mas ela procurou. E então, assim, se eu não fosse da Unirio, eu jamais talvez saberia desse teste. Pra vocês verem como uma coisa vai puxando a outra. E aí, enfim, mandei e-mail, foram 3 etapas e tal, e aí passei, fiz o filme, e acho que ali foi quando eu realmente entrei. Né, no audiovisual ali. Acabei também, fiz os arranjos vocais das meninas, fiz a preparação vocal. Porque acaba que eu sempre faço mais de uma função. Sempre foi assim. No Noite da Comédia, eu era atriz assistente de direção e eu era musicista também. Chegou um momento que botaram um piano ali. Foi literalmente assim, o Aaron Pinheiro, que era também um dos diretores, né? Era o Aaron, o Rafael Gana e a Priscila Lobo. E aí o Aaron, ele botou um piano, eu cheguei pra fazer a peça, ele botou um piano e falou, você vai tocar. Sim, e é isso. Juro pra você. Bacana. E a música... E desde então, aí eu fui... E eu tinha umas paródias, que eu fazia umas paródias meio pornográficas. Ele falou, canta aquela sua música. Canta aquela música. Cantei a música. Na peça. Ok, gente. E aí? Não, foi muito engraçado, mas aí ali... Enfim, eu tenho até uma história com isso, que eu tenho uma música que viralizou, que era uma paródia de Wave, que era Eu Quero É Dar. Já gostei. Eu quero é dar. Sabe? Adorei a vibe. Já começa assim. E aí, essa música, o Bruno Elau, que era uma pessoa que tem bastante seguidores, enfim, postou e viralizou. Caraca. E várias páginas de putaria começaram a postar o meu vídeo. E eu comecei a ficar desesperada. Eu falei, gente, ninguém vai me levar a sério mais. Meu Deus. Cara, e aí eu comecei a ganhar seguidores e tal. Tu começa a se pensar, meu trabalho virou isso. Virou né? isso. Vão associar só isso. Vão associar isso. E aí eu fiquei muito nervosa. E aí depois... enfim, depois de um tempo, surgiu até o convite o teste da novela, das 6, né, que foi Além da Ilusão. E aí eu falei, cara, eu não posso ter um vídeo desse circulando, porque a Globo não vai me levar a sério. A Globo não vai me querer. Eu quero dar. Aí eu... Adorei! É ótima a música. E aí, eu pedi pra ele apagar, só que várias páginas de putaria tinham postado. Aí eu fui pedindo... Difícil, né? Aí eu falei pra ele pra falar com todas as páginas pra apagarem. Mentira! Mas assim, não, e tinha milhões e milhões de visualizações o vídeo. Cara. Só que aí eu, ok, esquecemos isso, fui fazer direção musical, que eu sou diretora musical do Tablado, eu costumo todo ano, quando eu posso, eu tô ali. E aí eu cheguei pra fazer direção musical, toda séria e tal. Você é a menina do Quero Dar! Falei... Sensacional. Muito obrigada.
Carol! E eu falei... vai me levar a sério. Desde os 8 anos, fazendo arte. Você é a menina do Eu Quero Dar. Gente, e as pessoas me reconheciam, cara. E eu fiquei... Eu tinha um medo. Meu maior medo era esse vídeo voltar à tona. Era, depois dessa, né? Eu fazer a novela e as pessoas lembrarem, me associarem ao vídeo e botarem o vídeo de novo. Hoje em dia, assim... Tanto faz. Mas lá na época, né? Eu ia falar isso, né? Porque eles vão cavucar a internet, vão achar esse vídeo bacana. Aqui. É capaz. Carol. Mas hoje em dia tudo bem, porque na verdade, assim, é até bom. Tipo, não, viralizar. Isso. É ótimo. É sobre isso. Gente, Carol, passada. Mas, Carol, aí voltando, porque essa é a pergunta de $1 milhão, que todo ator e toda atriz quer saber. Como entrar na Globo? Você fez o cadastro. E aí você tinha esse contato com a Priscila Lobo. Pra quem não sabe, a Priscila Lobo é uma produtora de elenco da Rede Globo. E aí ela fez o convite pra você fazer o teste ou não? O cadastro. Na verdade, eu fiz o cadastro. Eu fiz o meu vídeo cadastro. Aí meu vídeo cadastro ficou lá. Certo. Né? Aí eu... Enfim, aí eu fiz até um teste pro Zorra, não passei. Fiquei muito mal. Falei, ai, meu Deus. Não vou desistir. É que a gente, quando recebe não, a gente já fala, isso, né? não é isso, gente, eu não vou ser atriz. E aí, alguns meses depois, surgiu o teste da novela. Além da Ilusão. Aí, quando eu cheguei no teste, a mulher falou, adorei seu vídeo. Aí tu pensou, ai, Jesus. Que vídeo? Que eu não sabia. Tu quer dar? Eu já pensei isso. Já pensei isso. E aí, mas era o cadastro que ela tava falando. Aí eu falei, então de repente me acharam pelo cadastro. Mas também eu já tinha feito o teste do Zorra. Então eu acredito que tenha subido um pouco o cadastro, porque eu já tinha feito o teste do Zorra. Sim, já não era tão desconhecida. Isso, né? já tava ali meio que eles me sondando ali e tal. Nessa coisa da comédia, né? Sim. Acho que. Não sei se eles devem ter uma aba comédia. Os nichos, né? Entendi. Aí você fez o teste. Eu fiz o teste. Não, isso foi, gente. Conta essa experiência, porque as pessoas. Isso é uma curiosidade do povo. Como é que funciona? O povo quer saber. Isso foi muito doido. Na verdade, assim, isso. O vídeo do cadastro foi muito especial. Porque a Priscila me mandou o texto do cadastro. Que era, assim, um monólogo, falando... O monólogo era basicamente assim, eu não vou me enquadrar nos padrões, eu não preciso ter um peitão, eu não preciso ter um bundão, eu não preciso fazer academia e comer não sei o que, frango, não sei o que. Eu sou isso, tá bom? Eu não preciso ter 1 milhão de seguidores, eu não preciso ser isso, eu sou assim. O monólogo era isso. Aí eu falei, cara, que coisa mais linda, assim. Eu lembro que eu fiquei muito, muito emocionada com isso. Eu falei, cara, total... Porque se eles me escolherem, eles vão me escolher por quem eu sou. Porque o cadastro era exatamente isso. Eu falando, eu sou isso e é isso aí. E aí, enfim, só uma observação. Mas fiz o teste, né, da Mariana. E aí, um mês depois, assim, me ligaram, né? E foi muito engraçado essa história, porque eu tava fazendo uma direção musical. E aí, no tablado. E aí, eu fui ao banheiro fazer cocô. E aí, eu estava baixando a calça. Eu recebo ligação. Olha em cobrança. Ligação de Rosane Quintais, a produtora de elenco. Eu já sabia que era tá. De elenco. Imagina até volta, né? Eu subi minha calça na hora. Saí correndo. E atendi. Oi. Ainda subindo minha calça. Subindo e falando. Oi. Aí, eu lembro até hoje. Ela falou, e aí, vamos trabalhar? Meu Deus! Vamos! Claro! Passou até a vontade, né? Olha, deixa eu só fechar o zíper cocô aqui. Depois disso. Até esqueceu. O cocô foi embora, menina. Ficou dentro de mim até hoje. Mas aí, aí eu fiquei muito feliz e tal. Eu lembro que eu gritei muito. Eu falei, caralho! Me recompus e voltei. Porque a gente tava no meio do ensaio. E eu era diretora musical. Sim. Postura plena e tal. Fina. Como nada assim, mas por dentro... Por dentro só fogos. Por dentro só cocô e fogo. Mas aí, a melhor parte foi essa. Muito feliz e tal. 2 meses depois, pandemia. Não sabia que esse projeto era diante da pandemia. Era diante da pandemia. Entendeu? Não, e olha o pior. Eu cheguei aí, ter uma reunião. Na época era o Pedro Vasconcelos, o diretor. Depois mudou, depois que virou o Luiz Henrique Rios. Mas na época era o Pedrinho. E aí eu cheguei aí fazer uma reunião com ele e tal. Fui lá no Projac. E já tava, tipo, tudo certo. Uma semana depois veio a pandemia. Caramba! E foram 2 anos. E assim, a pandemia, foi engraçado isso, porque... Pra mim,
eu já tinha uma coisa garantida, então não foi tão difícil. Porque eu falava, cara, tá no meio da pandemia, mas... Quando acabar, eu vou estar ali, né? Eu tinha uma certa segurança, assim, porque eu acho que deve ter sido muito difícil pra maioria dos atores. Sim. Porque já é difícil ser ator no Brasil, ainda mais no meio de uma pandemia. Você ganha dinheiro com isso. Mas eu já tinha ali uma segurança que eu ia fazer a novela. Sim. E aí veio a pandemia, só que a parte engraçada é que depois, passada a pandemia... Não completamente, né? Porque a gente voltou a gravar, a quarentena já tinha acabado, mas a gente ainda tava de máscara, né? Ainda era uma pandemia, mas já tinha vacina, né? Quando a vacina chegou e a gente tava de máscaras, eu tava convicta que eu tava na novela. Só que não necessariamente, porque mudou. Mudou tudo. Mudou o produtor de elenco, depois que virou o Fábio Zambroni. E o Luiz Henrique mudou a direção, então muita gente mudou. Muita gente do elenco tinha mudado. Caraca. Você já tinha assinado o contrato, não? Não tinha assinado. Então eu tava com uma expectativa, só que não necessariamente eu ia fazer. Sim. Só que na minha cabeça... Era muito certo. Aí o Luiz Henrique me ligou, e eu tava fazendo uma aula de roteiro na época. Que eu tava numa pira de querer escrever. Ainda tô. Enfim, ainda estou fazendo, mas isso é uma outra vertente. E aí, o professor era Luiz. E aí, o Luiz Henrique Riz me ligou e eu jurava que era meu professor de roteiro. Jurava. Aí ele me ligou. Aí, Carol, e aí, Luiz e tal. Eu nem conhecia ele, cara. Super, não conhecia. Aí ele, e aí, eu queria te fazer um convite. Eu queria te convidar pra fazer parte da novela, Além da Ilusão. Eu falei, ué, você tá também? Eu tô nessa novela. E ele pensando, é louca, né? Louca. Eu falei, eu tô nessa novela. Só que eu não tinha assinado nada. Aí depois eu falei, peraí, você não é o professor de roteiro? Aí ele falou, não, eu sou o Luiz Henrique Rios. Ai, desculpa. Ele falou, eu quero te convidar pra fazer parte da novela, porque agora sou eu que tô dirigindo, né? E agora eu quero te convidar, porque às vezes eu não ia aceitar. Foi ele dirigindo, não. Então ele me ligou pra me fazer o convite. Claro. Ai, só que, gente, aí eu falei, caraca, achei que era o meu professor de roteiro. Ele falou, não, então vamos começar de novo. Eu falei, tá bom. Ela vai manter o convite, né? A gente começa de novo. Aí ele, oi, tudo bom? Sou o Luiz, juro pra você. Ai, adorei. Sensacional. Ai, adorei, gente, adorei. Muito engraçado, gente. Aí eu desliguei, eu falei, meu Deus, que gafe. Mas aí foi. Enfim, mas aí foi isso. É bom que já vai quebrando o gelo, né? Exatamente. Meus amigos falaram, Carol, foi ótimo, entendeu? Você é doidinha, entendeu? Ele vai te achar doidinha, isso é bom. Porque assim, eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade de, às vezes, de lidar com autoridade. Eu ia ficar muito nervosa, assim. Às vezes até melhor não saber, né? Às vezes é melhor até não saber, porque senão... Eu acho que foi bom eu ter achado que era o meu professor de roteiro. Chega mais um pouquinho. Que eu tratei ele como... um amigo, um colega, Exatamente. E deixa eu te falar, né? Então você foi o cadastro... Minha voz eu conheci. Ainda tem isso, Você fez o cadastro, entrou pra novela, pandemia, recebeu o convite e voltou pra novela. Você falou que agora você é de agência, mas então esse processo todo não tinha agência. Entendi. Filme, minha novela. E aí só depois da novela que eu fui entrar pra Fernanda Ribas. Mas antes... Você que procurou ou eles que... Desculpa te cortar. Não, eu queria eles, eu insisti neles. Entendi. Então, mas, por exemplo, esse cadastro da Globo, assim, qualquer pessoa, qualquer ator, atriz pode entrar e fazer? Ou tem que ter uma indicação de qualquer pessoa? Existe um cadastro virtual hoje em dia, né? Então, você pode entrar lá enfim, porque antigamente rolava essa coisa do cadastro presencial, que geralmente você tinha que ir lá, chegar cedo, e aí ia lá e gravava. Sim, entendi. Eu acho que até tá rolando isso, mas talvez o meio mais fácil seja através de realmente do produtor, né, de elenco lá. É o caça-talento que chama, na verdade, né? O Headhunter que falava. Então, é o Headhunter que é o responsável por fazer os cadastros dos atores. Então, hoje em dia, como tá com essa coisa online, talvez esteja mais no online. Mas acho válido aí, pra quem tiver, manda mensagem e tal. Sim. Porque eu não sei se você chegar lá no Projac pra gravar, não sei se rola isso ainda, entendeu? Como rolava antes. Sim, entendi. Pode ter mudado. Não me engano. Sim. Talvez eu esteja falando, desculpa, Rede Globo. Pode ter mudado. Entendi. E, Carol, conta um pouquinho pra quem tá assistindo, como é que é o processo de fazer uma novela? Porque muitos atores
tem esse desejo de fazer novela, Sim. mas não sabe como é que é o ritmo de gravação, como é que é o ritmo de trabalho. A gente vê, né, várias entrevistas de vários atores e atrizes que falam que leva tempo, consome tempo do dia, né, que é um ritmo muito intenso. Como é que funciona essa dinâmica de trabalho? Assim, fazer uma novela, eu acho que é, assim, a experiência mais... Sabe pular de paraquedas? Me perguntaram no Instagram, como é que é fazer uma novela? Eu falei, já pulou de paraquedas? Porque é literalmente isso, assim, você não... Como numa peça ou num filme, você não tem tempo de ensaiar as cenas, porque são tantas cenas, são tantos capítulos, que você, literalmente, você chega ali, você passa rapidinho com os atores e grava. Não tem ensaio. Por isso, eu acho que a Globo, ela se preocupa muito em pegar pessoas que... se não for um blogueiro, mas que... Você já tem o preparo, né? Que sabem que vão dar conta, entende? E pessoas do teatro, geralmente, né? Porque é isso, assim, ou que tem uma mínima base, uma mínima coisa, porque uma pessoa crua realmente é muito difícil. Porque a gente não tem tempo de... Eu acho que o improviso me preparou muito pra fazer a novela, sobretudo. Porque eu acho que é muito improvisação, assim. A gente não tem muito... A gente decora ali, mas na hora tem uma mínima marcação, né? Mas é muito, muito improviso, sabe? A gente teve uma preparação, mas foi uma preparação de uma semana. Foram 3 dias com a galera toda, depois eles escalonaram. E tinha uma preparada que era maravilhosa, a Maria Beta, que também esteve também comigo aqui no Terra e Paixão. Que depois eu entrei agora na Terra e Paixão. Isso. E a Maria Beta, maravilhosa. Então, na verdade, assim, por mais que era tudo uma loucura, a gente tinha a Maria ali, a Beta. A gente tinha a Beta ali, nos dando um apoio, entendeu? Ela ia, antes de gravar a cena, a gente dava uma passada. Então, assim, a gente não ficava desamparado nesse quesito, sabe? Porque era uma loucura. Mas a gente teve a construção do personagem, né? Nesse sentido de construção, a gente teve um encontro com todo mundo, mas era muito ao longo. Eu senti que a gente teve exercícios de construção... Meu Deus, já tô batendo aqui várias vezes. A gente teve exercícios de construção de personagem. Mas a verdade é que a gente vai descobrindo ao longo. Porque você não tem muito tempo. Como numa peça, que você fica meses ensaiando. Descobre coisas novas pra cena. Não tem muito isso, não tem né? esse tempo. Então você vai descobrindo a personagem ao longo da novela. E tem uma coisa e nunca é assim, você vai, grava uma cena tal, você vai repetindo, né? Você tem que tentar manter o estado cênico daquela ação ali, às vezes, várias vezes. Você grava uma vez, às vezes uma cena super densa e choro e tal. Não, mas vamos tentar vamos rodar de novo aqui, porque o som, não sei o quê, tem que gravar de novo com a mesma potência. Isso aí, né? O mais louco, assim, de fazer novela é porque não tem uma ordem cronológica. Então, às vezes, você grava a cena... Você grava o capítulo 50... Depois antes de gravar o capítulo 30, entendeu? Então, eu lembro que a minha primeira cena... não foi a minha primeira cena, de fato. Foi a minha, sei lá, 6ª, entendeu? Sim. Entendeu? Então, isso era muito doido, porque não tinha uma cronologia. Então, era completamente intuitivo, sabe? Cara. E a gente também ia recebendo os capítulos na semana que a gente ia fazer, às vezes, entendeu? Na verdade, assim, a gente tem um aplicativo maravilhoso que tem lá os capítulos todos, mas não tem todos. Né? Tem até, sei lá, tinha até os 60 e depois iam acrescentando. E a gente já recebia cenas que a gente gravava na semana que a gente ia fazer. Mas era uma coisa muito rápida, né? Porque você não... A verdade é que você não vai ensaiar 60 capítulos. Você vai... Sim. Entendeu? Então, assim, por mais que durante a pandemia, eu falei, acho que eu vou usar a pandemia pra estudar essa personagem. Porque já tinham me mandado os capítulos. Mesmo que eu não entrasse pra novela, eu já tinha os capítulos. Sobre isso. Então... Já tava até sabendo o que ia acontecer. Exatamente. Então, eu falei, vou ler isso e eu tenho aqui, ó, sei lá quanto tempo pra me preparar. Porque eu não sei quando que vai acabar isso. Foi tempo, minha Foi muito tempo. Mas a verdade é que nada do que eu pensei, sabe? Eu realmente levei, porque é muito do momento, é muito da intuição. Eu acho que não funciona eu chegar lá com uma coisa marcada, tipo, eu vou ensaiar a forma que eu vou falar. Sim. Porque quando você chega ali, tem um cenário, tem as pessoas... Quer falar, depende de outras coisas. E as pessoas que já estão ensinando com você já te ajudam muito, né assim, do que você tá em casa sozinha, vendo a melhor forma de falar. Não é a mesma coisa. Você precisa da pessoa ali pra contracenar. Então, eu acho que, assim, novela é muito intuitivo. Muito intuitivo.
tem muito de improviso. O improviso, assim, é uma grande base, sabe? Pra quem... Assim, eu acho que tem métodos e métodos, né? Eu acho que vão ter atores, como tem atores, que são do teatro, não são do improviso, e que já gostam de ensaiar a cena, e chegam lá e fazem ensaiadinho do que eu não funciono assim. Eu dou uma decorada e na hora eu vou lá e faço. E o que acontecer, aconteceu. Isso, porque eu sou do improviso. E eu sei que isso funciona pra mim. Porque eu sei que vai ficar natural. Então eu não chego com uma coisa ali pronta pra apresentar, porque não vai ficar espontâneo. E na hora não vai ser isso. E eles vão pedir pra gravar mais de uma vez. Então, pra quê, né? Vez é uma vez. Sim. E como é que funciona a escala de gravação? É de segunda a sábado? Depende? Então, quem é protagonista é quem mais grava, né? Então, às vezes, o protagonista grava de segunda a sexta. A minha personagem, como ela era uma personagem que não aparecia tanto, né? Ela foi crescendo, na verdade. Porque ela ia sair. Ela não era uma personagem que ia ficar até o final da novela. Ela foi crescendo ao longo e ficou até o final. Porque a novela é uma obra aberta. E isso que eu acho que é o maneiro, sabe? Sim. Inclusive, a personagem tá dando certo. A personagem, até onde eu sabia, era só a LBA, que era a Legião Brasileira de Assistência, que ela usava uma fardinha. E aí, eu acho que ia acabar a LBA e ela ia sair. Aí, acabou a LBA, aí ela... Aí surgiu uma rádio, aí ela tinha um programa, aí depois surgiu uma radionovela. No final, terminou com uma confeitaria. Ganhou na Mega Sena. Mega Sena não. Isso, já divulguei o outro negócio. Empresa aí, desculpa aí. Na loteria ali? Ganhou na loteria. Ganhou na loteria e comprou uma confeitaria. Entendeu? Mas assim, isso não tava... Não era planejado, Não era planejado. Isso é sensacional, Foi né? Isso é sensacional. E como é que você chegou, né? Como é que veio esse convite de Terra e Paixão? Que é uma novela das 9, né? Que tá no ar. É a sua primeira novela das 9? Primeira. Gente, que emoção! Como é que... Uma loucura. Eu tava na faculdade, na minha aula da faculdade. E quando eu saio da faculdade, eu vejo a ligação do Fabinho, do Fábio Zambroni. Falei, meu Deus, eu não atendi. Ferrou. Perdi. É a primeira coisa que eu sentava e chorava. Porque geralmente não atendeu, ele já vai procurar outro. Aí, só que... Não, né? Eu liguei pra ele e falei, ai, que bom que você viu a mensagem. Aí ele falou, não, então, é o seguinte, tem um personagem que é a noiva do Ramiro e tal, que ela é muito doidinha, entendeu? Sua cara e tal... E aí, só que eu ainda preciso... você topa? Como é que tá seu horário? Aí eu falei, olha, eu tô no Camareiras, porque eu tava em cartaz com musical. Enfim, era um musical que a gente ficou no Teatro dos Quatro, no Shopping da Gávea. E aí eu estava em cartaz com a Castorini, a Lu Perissé, direção do João Fonseca. E aí, aí eu falei, olha, tô com essa peça, mas se você quiser eu arranjo um stand-in, tá? Não é problema. Ele falou, é melhor você arranjar um stand-in. Eu, não, beleza e tal. Agora? Aí eu arranjo um stand-in. Aí ele falou, mas eu tenho que falar com o Valcir primeiro pra ver se ele te aprova, tá? O Luiz já topou, porque o Luiz Rios é o diretor também. Aí eu te aviso ainda hoje, tá? Ok. Foram super 2 horas mais longas da minha vida. Imagina. Aí... Enfim, aí ele me liga depois, algum tempo depois, fala, ó, Valcir te amou. Para com isso. Gente, tipo assim, Valcir te amou, parece que é quem? Querido. Fofo. Fofo. Conheço muito. Caraca. Aí, gente, aí eu fiquei assim, mas na verdade ele me ligou e ele falou, olha só, é uma personagem, é uma participação, ele explicou. Mas é uma participação que parece que ela, tipo assim... Eu acho que ela vai ficar mais e tal. Já vai falando assim. Então, eu já entrei também com essa expectativa. Só que realmente, por hora, foi uma participação de 2 dias. Porque realmente ficou uma coisinha aberta até... porque ela vai pro cabeleireiro, né? E fica uma coisinha aberta, se ela volta ou não. E realmente, como é obra aberta, gente, eu não sei. Tudo pode acontecer. Não sei se a Raimunda vai voltar, não sei. Pode ser que volte, entendeu? Um apelo aí. Fica aí, Fica aí o apelo. Mas... Deixa nos comentários aquela. Isso, hashtag volta Valcir, aquelas. Porque é isso, assim, foi o que ele falou e o que todo mundo falou, assim, é uma participação, mas tem um pano pra manga ali também pra voltar, porque não teve um desfecho, justamente, não teve desfecho. Porque ela, enfim, ela ameaça, né, o Ramiro de contar pra família que ele é gay. E aí eles dão dinheiro lá, o Kelvin arranja o dinheiro. Aí a Nelly, que é a Tata Werneck, que é a minha ídola, ela vai lá e rouba e troca por outras notas falsas. E ela manda ela pro cabeleireiro. Foi pro cabeleireiro e não voltou.
Então, assim, tem um pano pra ela voltar pedindo satisfação. Mas, assim, eu não sei. Fica aí claro isso. Assistam pra saber. Isso, a gente já deixa aí, né, pedido. Mas assim, independente se ela voltar ou não, né? Só de ter feito, né? Pô, já é sensacional. É muito maneiro, né? Porque, pô, o Amaury e o Diego, né? Que são o Ramiro e o Kelvin, eles são, assim, fantásticos. Então, eu chegar ali no meio deles dois ali, pô, isso já é muito maneiro. Coisa boa demais. Sim, muito legal. Sim. Então, numa novela também, das 9, né? Numa novela das 9. E a Tatá é a minha ídola. Assim, ela sabe disso. Então, quando eu soube que eu ia contracenar com ela também, eu também fiquei, tipo... Talvez eu tenha ficado mais emocionada com isso do que com o fato de estar na novela. Cara, eu vou contar. Nossa, eu sou apaixonada. Fala pra ela que eu sou apaixonada. Se ela estiver vendo aí, Tatá. Oi, tá tudo bem? Não desmaiou antes, não, aquela. Eu ficava gaguejando, assim. Não, mas eu já conhecia, já. Do Além da Ilusão, que o Rafa fazia e tal. E eu tinha mandado uma mensagem pra ela, há muitos anos atrás, falando que ela era... que eu só tava seguindo no caminho por causa dela, que ela era a minha maior inspiração. E aí, durante a novela do Além da Ilusão, ela foi me procurar, porque ela estava vendo a novela, por causa do Rafa. E aí ela viu a mensagem e respondeu a mensagem, de muitos anos atrás. Aí você desmaiou com certeza. Não, eu tinha rezado, juro pra você, eu tinha rezado meu terço, acabei meu terço e fui ver o Instagram. Aí ela falou, fui te procurar aqui e vi essa mensagem. Aí eu falei, meu Deus, eu acabei de rezar um terço e vi essa mensagem. Ela falou, é sério, porque eu também rezei um terço. Eu falei, gente, meu Deus! Ela falou, e hoje é dia do terço. Eu falei, meu Deus! Depois ela falou, mentira, mas eu posso pedir pra Globo pra... Aí eu falei, cara... Maravilhosa, né? Maravilhosa. Maravilhosa. E aí é isso, assim. Realmente é uma realização a gente contracenar com uma pessoa que é uma referência, uma inspiração pra gente. Sim. Uma carreira que é tão difícil, assim, a gente vê... Pô, acho que eu tô também no lugar certo, sabe? Porque também a comédia, ela é muito... Eu sinto que as pessoas têm um pouco de preconceito com a comédia. Muito. Um pouco, sabe? De botar as pessoas numa caixa. Só que a verdade é que é muito difícil fazer comédia. É muito difícil. E ainda mais sendo mulher. Sim. Né? Então, eu sempre fui uma mulher da comédia. Então, no improviso, tinha pouquíssmas mulheres, né? Sim, a gente vê. É muito raro. Exatamente. Então, assim, ela era, assim, revolucionária, né, da época. Ela é, tipo, uma mulher foda do improviso, assim, no meio de vários homens. Então, aquilo pra mim era uma... Sabe? Eu já acompanhava ela desde os programas da MTV, assim. Era tudo, só tudo, ela. tudo. E um bando de... Literalmente, um bando de homens. Exato, assim. e um bando de homem. Então, pô, ela é uma grande referência, assim. Sim, total. Porque eu tinha um pouquinho de medo de ser colocada nessa caixinha da comédia, um pouco. Só que depois de um tempo eu falei, cara, se me botarem também, foda-se, sabe? Porque... tá fazendo as pessoas rirem, as mensagens que eu recebia, sabe, das pessoas falando, eu tô deprimido e aí você me faz rir, e aí eu fico mais feliz, cara, isso dá uma... Sabe, que sinceramente, se a pessoa não quiser me chamar pra fazer drama, me botar na caixinha da comédia, tudo bem, sabe? Porque pelo menos eu não tô fazendo ninguém chorar, eu tô fazendo rirem. É isso, entendeu? Não que o drama seja ruim, não é isso. Sim. Mas é porque a comédia, ela tem uma importância que é muito forte. Sim. Que não é, às vezes, assim, sabe? As pessoas talvez não deem o valor que a comédia tem. Sim. Não dão, infelizmente. E realmente é muito difícil fazer rir, né? Nossa Senhora. Mas na comédia, no cinema, na verdade, né? Porque quem lutava mais foi Minha Mãe Uma Peça. Sim. Foi o recorte de bilheteria. Sim. A verdade é que as comédias lotam o cinema. Sim, as comédias que lotam, né? Então, mas eu vejo que tem um certo preconceito no sentido de talvez até da parte, não das pessoas que estão vendo, mas das pessoas que escalam. Porque acho que quem faz comédia não faz outra coisa. Fica como se fica marcado ali. Porque fica marcado, então... Exato. Então, talvez um pouco mais no audiovisual, talvez... Fica um estereótipo, no cinema. Assim. Não sei. Eu tenho essa sensação, mas eu espero que não seja isso. Tá bom? Eu faço drama também, tá, gente? Enfim... Eu tinha muito medo disso, de ficar... E, Carol, fala um pouquinho do espetáculo, né? As Camareiras que você ainda tá em cartaz ou não? Não, já saiu de cartaz. Então, é um espetáculo que as meninas, a Castorina e a Lu Perecer, escreveram. E aí eu fiquei na parte musical, assim, da composição das músicas. Então, eu era uma espécie de coringa. Eu ficava na banda ali, tocando guitarra, um tamborzinho ali ou outro.
E eu entrava em cena. Durante a peça, elas interagem comigo. E aí tem um momento que eu entro em cena, eu danço. Tô dando um spoiler aqui. E canto. Então, é uma peça que eu faço um pouquinho de tudo, mas que eu não tô, assim, como atriz. Me lembra um pouco a estrutura do Cócegas. Eu ia falar isso. Tem o DJ, não é? Mas essa estrutura, mais ou menos, né? Exatamente. E a gente estreou... Claro, quem tá fazendo é a filha da Heloísa Percy. É a filha dela. E a gente estreou no dia. Caraca, Isso. A gente viajou. Mas veio a estrutura, não mas A gente estreou no dia do Cócegas, que foi também no dia do Minha Mãe Uma Peça estreou, que isso é muito louco também, que foi o dia e a hora que o Paulo morreu. Caramba. Ele morreu no dia e na hora que ele estreou Minha Mãe Uma Peça. Isso foi muito doido. Então a gente estreou, assim, pra homenagear, né, assim, essas referências que a gente tem, né, da comédia. Sim. Que são... Sabe, grandes referências pra gente. E que se foram botados em caixa, porque até foram, né? Paulo não fez muito drama, mas assim, foda-se. Que o legado que ele deixou. Ele foi muito grande no que Muito grande. Muito então, às grande. vezes eu fico assim, cara, se querem me botar na caixa da comédia, me bota, entendeu? Sim. Me bota, porque a gente precisa rir. A gente tem tanto sofrimento no mundo, tantas guerras, que a gente precisa rir. É muito urgente isso. Total. E o que você falou das referências, o Paulo Gustavo é a minha grande referência até hoje. E o espetáculo Cócegas também. Eu me lembro que eu era adolescente, eu via Cócegas em looping. Eu também, eu sei todas as falas. Em looping, eu também sei. Vamos lá que eu tô sem tempo, vamos lá que eu tô sem tempo. Eu sei tudo. É isso. Juro. Eu vi... Uau, você tem que assistir Camareiras, então. A gente não é? Mas juro, era isso. Eu acho que aproveitando pra vender a camiseta com a logomarca da academia. Que você sua e não mancha. Ela absorve suor e transforma na fina camada que ajuda a... Mas tem isso. compor o exercício. Sua e não mancha. Juro. Tudo. Marique Souza. Você deixava ela no Cócegas. Calça de capoeira com chinelo. Cara, muito fã de Cócegas. Agonia. Maravilhoso. Agonia. Eu via em looping, assim. Foi uma parada que tava muito no auge na nossa adolescência, eu acho. Sim. A gente reunia a galera do balé, ia todo mundo pra casa de um, de outro, e era Cócegas. O dia inteiro, juro pra você. Todo mundo. Mas acho que o teatro... o tempo inteiro. O teatro, eu não sei mais, mas assim, eu acho que o teatro, ele teve um auge antes, que hoje em dia... Não sei, entendeu? Tipo assim, o Paulo lotava 10 mil pessoas. Eu ia assistir, eu fui no HSBC Arena assistir o Paulo. Aquilo era um show, entendeu? Paul McCartney, aquela... mas Sim, muito mas assim, tinha uma proporção, mas também uma proporção que eles deram. E eles fizeram isso, né? Sim. Enfim, então... É isso. Mudou você muito poder nisso. viver do teatro como... Isso é uma coisa, porque a gente... Elas, quando elas escreveram, foi justamente por essa necessidade de se produzir, porque o mercado é muito difícil. Então, se a gente não se produzir, como é que a gente vai fazer? Então, chega um momento que elas falaram, cara, vamos fazer. E foi exatamente esse o caminho do Paulo, né? Foi esse o caminho do Cócegas. E que é um caminho, assim... hoje em dia, eu já fico meio... É difícil, porque pra você fazer teatro, você precisa de grana, tem toda uma coisa assim. Mas também eu vejo que não tem muito pra onde correr, se não se autoproduzir. Sim. Porque é muito incerto. Então, eu vou estar fazendo um trabalho aqui e depois já não vou estar fazendo mais, né? Então, assim, a gente nunca sabe. Então, a gente precisa ter uma coisa nossa que a gente tenha feito, porque a gente vai ter a liberdade de circular com aquilo. E o teatro dá pra gente essa flexibilidade, né? Sim, total. Sim. Enfim, então agora eu tô um pouco seguindo um pouco por esses caminhos de fazer as minhas próprias coisas, de escrever. Né? Eu tô aí Mas escrevendo minhas coisas. Eu já escrevo músicas, né? Como já é compositora. Eu sou compositora e em breve eu vou lançar também, mas é um pouquinho mais difícil de administrar a carreira de cantora sendo atriz. Então isso é um assunto assim um pouco que eu ainda tô entendendo como eu vou fazer isso. Mas como atriz, já tem um monólogo aí que já tô parindo ele. Entendeu? Então, avisa quando avisa pra gente divulgar lá. Isso. Né? E agora que a gente tá encaminhando pro final, assim, quero te fazer uma pergunta. Que pode ser, a resposta pode até ser bem subjetiva, mas o que é sucesso pra você? Olha, de verdade, assim,
eu acho que a gente tem muitos altos e baixos nessa carreira. Então, sei lá, eu tava na novela e eu tava fazendo sucesso, exemplo. A novela acabou. Em um certo momento. E aí eu continuo fazendo sucesso. Então, assim, o sucesso pode ser uma coisa muito temporária. Mas o sucesso mesmo, de verdade, eu acho que é quando você tá seguindo o teu coração e fazendo aquilo que pulsa a tua alma. Isso pra mim é sucesso. Né? Então, por mais que tenha percalços no caminho, né, mas você tá em paz, o que é um pouco difícil nesse planeta que a gente vive. Então, o sucesso, ele não depende só do profissional. Eu acho que ele é um estado interno, sabe? De autorrealização pessoal mesmo. Então, você pode estar fazendo uma novela, você pode ter 1 milhão de seguidores e não necessariamente você vai ser feliz. Então, isso é sucesso, entende? Sim. E às vezes você tá ali com o seu monólogo no Teatro Poeira, e aí, caramba, aquilo é uma... Então, acho que é uma realização pessoal mesmo, que estamos todo mundo na busca, né, gente? Porque é isso, a gente também precisa, né, de dinheiro. Então, o que é a realização pessoal? Sim. Mas eu acho que a meta é a gente também ir se ajeitando e tendo as nossas próprias coisas para que a gente consiga manter essa estabilidade, mas sendo fiel ao que a gente realmente ama, né? Sim. Carol, e que conselho você dá para quem tá assistindo e tem o sonho de ser ator ou atriz, tem o desejo de fazer uma novela, né? Ou como você gosta de música, gosta de televisão, gosta de teatro, gosta de cinema. Que conselho você dá para essas pessoas que estão nesse processo de começar a se arriscar na carreira, ou porque quer, mas tem medo, não sabe qual caminho seguir? E de ser vivinho. Então, primeira coisa, eu acho que não se preocupe em se encaixar em nenhum padrão, entendeu? Principalmente de beleza. Porque isso até foi uma coisa que eu não falei, mas eu vou até falar porque eu acho isso muito importante, tá? Eu fiz essa novela e na outra. Não vejam Twitter, não vejam comentários, porque sempre vão falar. Sim. Então, uma coisa que eu me arrependi foi de ter visto comentários, porque sempre vão ter comentários maldosos. Então, assim, isso foi até um processo que eu passei, porque tinha comentário tipo, nossa, eu nunca vi mais feia, entendeu? Ou tipo, nossa, que menina esquisita, onde arranjaram ela? Tipo, coisas horríveis, horríveis, horríveis. Isso não vai te definir, porque são pessoas infelizes, entendeu? Que não tem o que fazer, entendeu? Então, assim, não vejam, não se preocupem, não se importem com a opinião externa, porque o que importa é você ser fiel a quem você é e você se aceitar como você é, porque você não tem que seguir nenhum padrão, você não tem que ser igual a ninguém. Sim, você não tem que, enfim, seguir um padrão de beleza. Eu acho que a gente ter essa consciência de que tem espaço, tá? Independente de como você seja. Tô várias vezes batendo. Mas independente, assim, vai ter espaço pra você, entendeu? Eu acho que se você realmente se dedica muito, confia no teu taco, entendeu? Porque se a gente não confiar no nosso taco, as pessoas não vão confiar. E o seu taco não tem nada a ver com a tua aparência. Não tem nada a ver. Tipo assim, se vocês acham que pra vocês entrarem na Globo, eu tenho que entrar num padrão de beleza, esquece. Eu, sinceramente, esse é o conselho que eu daria. Estuda, estuda, estuda. Porque é isso que realmente vai fazer você ter uma carreira realmente. Porque o sucesso, ele é temporário. Entendeu? Mas se você quer realmente seguir uma carreira, estuda. Estuda, faça um teatro, mas também estuda em câmera, porque é muito diferente. Então, procurem bons professores, procurem exercitar essa técnica, né, da câmera. Mas não deixem de fazer teatro, porque eu acho que o teatro é a base de tudo. Sim, total. E sigam o seu coração e não se comparem. Não se comparem, porque cada um tem o seu caminho. E é isso. Acho que é isso. Ai, perfeito. Arrasou, Carol. Obrigada, Carol, por ter aceitado o nosso convite, tá? Eu tenho certeza que essa entrevista aqui vai ajudar muita gente que tá, sabe, querendo ingressar. Não só pessoas que já são artistas, mas às vezes uma pessoa que tá ali presa dentro do escritório e sonhando com aquilo, né? Sonhando em seguir. Então, assim, muito, 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 muito obrigada por ter vindo. Às vezes tem atores também que estão tentando furar essa bolha, né? E conseguir. Total. Outra coisa também, gente. Estejam em todos os lugares que vocês puderem. Sim. Aonde vocês puderem estar. Vocês têm que ser vistos. Porque realmente é uma bolha.
Então, assim, eu acho que eu consegui furar essa bolha porque eu tava em tudo. Eu tava fazendo teatro musical, eu tava no improviso, eu tava fazendo... Eu era diretora musical, então, assim, eu fazia muita coisa, sempre fui muito múltipla. Eu acho que foi isso que fez com que eu também conseguisse furar essas bolhas. Porque eu era muito múltipla e tava em todos os lugares. Sim. Então, estejam em todos os lugares. Se trabalhem muito internamente também, que é importante. Não se deixem, entendeu, levar pelo ego, entendeu? Porque ninguém é melhor que ninguém, pelo amor, entendeu? Sabe? Se você fizer uma novela, também não acha que isso vai ser porque a vida é alto e baixo. Você vai estar fazendo novela, depois você vai acabar a novela, você vai ficar sem fazer nada. Por isso que eu falo, faz teatro, meu filho. Entendeu? Porque você tem que se autoproduzir. Se autoproduzam. Se autoproduzam. Escrevam os seus papéis pra vocês mesmos fazerem. Se reúnam, juntem com os amigos. Não disputem com seus parceiros atores, seus amigos atores. Se juntem, se unam. Se a gente não se unir, a gente não realiza. A gente fica só dependendo das pessoas chamarem a gente. Total. A gente não pode perder esse tempo. Sim. Ai, Carol, obrigada. Obrigada por ter vindo. Nossa, ai, meu Deus, meu celular fica até nervosa. Obrigada pela sua participação, obrigada por ter aceitado esse convite. A gente se sente muito feliz e muito honrada de você vir aqui contar a sua vida profissional, sua experiência. No nosso sonho, a gente sempre fala isso no podcast, né? Esse projeto foi idealizado e pensado com muito carinho. E ter você aqui com a gente é uma honra. Então, muito obrigada. Obrigada, foi incrível. Obrigada mesmo, de verdade. E você que tá em casa assistindo a gente já sabe, né? Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação, segue a Carol lá no Facebook. No Facebook também, né? No Instagram. Nas redes sociais todas. Segue no Instagram. Instagram, a Carol ninguém. Facebook está o quê? Xoxo, Manco, Capeta. @ Carol Romano. Segue a Carol Romano lá no Instagram, fica de olho nos trabalhos. Quando tiver as camareiras de novo, ela vai divulgar. E é isso. Segue a gente também no Instagram, que a gente fica mais pertinho, vamos conversando. Conta aqui nos comentários o que você achou desse episódio. Nossos episódios saem toda segunda-feira às 7 horas, tá? Não esqueçam. Isso, não esquece. Um beijo, obrigada e até semana que vem.